Fala galera, você já pensou como a sua linguagem corporal pode influenciar na sua determinação, na sua confiança, na sua autoestima e, consequentemente, na sua motivação, no seu foco e na sua disciplina? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, trazendo ali mais foco, trazendo mais produtividade. E se você é novo por aqui, não deixa de assinar o canal para que você possa receber aí toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto, que vai gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, você também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, independente de onde você estiver assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. Essa semana eu vou falar sobre o trabalho da psicóloga americana Amy Cuddy. Ela é conhecida principalmente nas suas pesquisas relacionadas à linguagem corporal e como essa linguagem influencia na confiança e na autoestima. E ela ficou muito conhecida por uma palestra que teve do TED Talk, né, que se transformou inclusive em uma das palestras mais assistidas de todos os tempos, onde ela fala sobre a importância da linguagem corporal e como as nossas posturas influenciam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos. E a linguagem corporal já é um tema muito interessante, muito estudado aí por várias disciplinas ao longo do tempo, psicologia, comunicação, estudos culturais e sociais. E o grande diferencial da pesquisa, né, do trabalho da Amy, é que ela trouxe uma perspectiva um pouquinho diferente, onde ela explora ali as posturas corporais e como elas podem influenciar a forma como a gente se percebe, e não apenas a forma como os outros percebem a gente. E ela investigou o conceito que ela chamou ali de power poses, né, ou posturas de poder, de empoderamento, e como isso pode influenciar a sensação de poder e de autoconfiança que a gente tem. E o estudo dela, ele apresentou a hipótese de que, ao adotar essas posturas expansivas, né, abertas, por 2 minutos durante o dia, isso pode influenciar positivamente os nossos níveis hormonais, aumentando, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio ali associado à dominância, né, pode trazer autoconfiança, e diminuindo o cortisol, que a gente sabe que é aquele hormônio associado ao estresse, né. E o estudo dela, ele envolveu 2 grupos principais de participantes. Um que adotou a postura alta, né, de empoderamento, e o outro uma postura de baixa potência ali. E todos os 2 fizeram durante 2 minutos, e em seguida eles realizaram ali um teste, uma tarefa arriscada, e forneceram amostra de saliva para se analisar como é que estava a composição hormonal deles. E os resultados mostraram que aquelas pessoas que adotaram os power poses, né, eles apresentavam um aumento significativo de testosterona e uma diminuição do cortisol, além de relatar outras sensações de maior empoderamento, de maior disposição, de maior assunção ao risco, né. Então a pesquisa sugeriu que essas posturas elas poderiam melhorar a disposição para assumir risco, aumentando a sensação de poder pessoal. Algumas pessoas, inclusive, relatam que essas práticas, em contextos de alta pressão, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma apresentação para um grupo maior, ou falando em grupo, trouxe uma segurança, trouxe ali uma sensação de confiança que permitiu manter ali melhor o foco, reduzindo a ansiedade daquele momento. E existem, claro, outros benefícios percebidos pela prática dessa consciência corporal, né? Por exemplo, a redução do estresse, que menores níveis de cortisol diminuem o estresse, podem levar ali a sua mente a ter mais clareza, ter mais foco. Quando esse estresse é reduzido, a nossa capacidade de concentração em tarefas importantes aumenta, facilitando ali a manutenção do nosso foco, principalmente em ambientes de alta pressão, onde a gente está ali o dia inteiro fazendo tarefas durante 8 horas, né? E essa sensação de poder e de controle também faz com que a gente sinta motivação. Quando a gente percebe que a gente tem a capacidade de influenciar nos resultados de forma positiva, né, superar os nossos desafios, a gente tende a se motivar mais, a agir em direção aos nossos objetivos com maior determinação. Também tem o benefício da maior disposição para assumir os riscos, como eu falei, né, essa propensão a enfrentar os desafios pode se traduzir ali em uma motivação mais forte para explorar novas oportunidades, sair ali da zona de conforto, parar de procrastinar, aspectos que são cruciais ali para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Além disso, temos também
a prática da persistência, da resiliência, a gente se sente mais confiante, mais propenso a persistir diante dos obstáculos, mantendo ali motivação, mesmo quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, seja num relacionamento pessoal, seja no trabalho. Essa persistência é uma característica chave quando a gente está falando ali de autodisciplina, né? E a gente tem muitos exemplos desse tipo de comportamento na própria natureza. A relação dessas posturas estudadas no comportamento humano, ela é muito comum também quando a gente está olhando ali a etologia, que é o estudo do comportamento animal. Em muitas espécies, esse comportamento, por exemplo, de aumentar o tamanho, de estufar o peito, está relacionado à dominância, ao aumento do status social, à intimidação ali dos rivais, né? Podendo ser considerado também como power pose, né? Uma analogia à power pose que ela apresentou. Os gorilas são famosos por isso, né? Aquela batida no peito é um exemplo clássico. Eles se erguem sobre as patas traseiras e eles expandem o tórax e batem no peito com força para aumentar ali a percepção do tamanho deles, da força que eles têm, né? Mas não é o único animal. Os leões também, na selva, eles erguem a cabeça, inflam o peito e rugem ali de forma forte para exibir essa postura, que não é só uma questão de força, mas também é uma comunicação de confiança, de domínio que eles têm ali. E muitos animais, como os pavões, alguns outros lagartos e até mesmo insetos na natureza apresentam esse tipo de comportamento. Mas é só o ser humano que consegue conectar esse tipo de comportamento com emoções. Sentir-se mais poderoso e confiante é um reflexo do nosso mecanismo evolutivo, que está associado a essas posturas expansivas e esses estados internos nossos, né, de dominância, de controle. E apesar do impacto significativo e da popularidade que teve esse estudo da Amy com a Power Poses, o trabalho dela não teve isento de críticas e controvérsias, né, como tudo na vida, né? Um dos maiores desafios enfrentados ali foi a replicação desses resultados, levantando ali alguns questionamentos sobre a validade. Alguns críticos argumentam ali que as conclusões que ela teve foram exageradas e que as evidências não são tão fortes ali, não são suficientes para apoiar as alegações de que há mudanças hormonais significativas. E mesmo com essas controvérsias, o trabalho dela acabou influenciando muitos outros trabalhos relevantes hoje em dia, onde a gente vê que a postura corporal pode afetar a psicologia pessoal, permitindo ali que as pessoas tenham mudanças comportamentais. E essas investigações continuam na psicologia moderna, e se você quer saber como integrar esse aprendizado, né, isso que ela descobriu para o seu dia a dia, existem algumas maneiras simples, né, alguns princípios e práticas que você pode aplicar e trazer aí para a sua vida, para o seu cotidiano, né. O primeiro antes, por exemplo, de alguma apresentação, algum momento onde você vai estar numa reunião importante, falando com alguém importante, adote essa Power Pose por alguns minutos para te trazer ali confiança, reduzir a ansiedade. Por exemplo, até antes de uma corrida matinal, onde você vai estar competindo com alguém, as rotinas também do seu dia a dia, se você vai para a academia, se você vai para o trabalho, adote essa postura de empoderamento para que você tenha ali mais foco, mais motivação. Tire também durante o seu dia pausas curtas para adotar esse reconhecimento, né, essa sensação de poder e de autocontrole, para recuperar um pouquinho ali a sua motivação. E óbvio, isso adotado junto com outras práticas, como visualização, ou outras práticas da própria programação neurolinguística, vão te ajudar muito a ganhar essa confiança, a ganhar essa determinação para que você consiga atingir os seus objetivos. E aqui eu vou dar uma dica extra, tá? Não simplesmente porque a gente às vezes acha que somente as posturas podem influenciar nos nossos comportamentos, e eu vou te dizer que comigo existem outros fatores, e provavelmente com você também, que influenciam a sua motivação. Eu, por exemplo, adoro ouvir música, e algumas músicas elas me trazem uma energia, uma motivação muito grande. Tem uma música que é a Happy, do Pharrell Williams, que ela é muito importante para mim. Quando eu ouço essa música, parece que vem uma energia, não sei de onde. Então, para cada um, vai ter um fator de motivação. É claro que o estudo dela fala muito sobre a sua autoimagem, né? Como você se vê perante o espelho. E aqui eu vou trazer um ponto importante. Às vezes, a forma como a gente se vê é a forma como a gente acredita que a gente é. Então, você pode olhar para o espelho, se você se vê vitorioso, você vai persistir com esse pensamento, você vai ser um vitorioso. Se você se vê como um fracassado, como uma vítima,
provavelmente você vai agir como uma vítima, você vai pensar como uma vítima, você vai se comportar como uma vítima. Então eu acho que o estudo dela traz uma reflexão muito grande em relação a esse ponto. Não só a postura, mas como você se vê, como você se percebe e como você se trata. Isso é muito importante para a sua mudança. Às vezes a gente não vai ter um momento onde está se sentindo super bem, mas é um momento onde a gente pode modelar outra pessoa, uma pessoa de sucesso. Isso também é importante. Às vezes, ver um comportamento de alguém que tem sucesso e agir como essa pessoa vai fazer com que você também mude os seus comportamentos. E ao longo do tempo, isso vai se tornando um hábito, vai se tornando uma coisa comum a você. Então, não se prenda simplesmente a uma postura, mas veja quais são os seus gatilhos, o que te faz mudar os comportamentos de forma positiva e aplique isso no seu dia a dia. E esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, assine o canal e a gente se vê semana que vem. Um abraço, até lá.